Fala, meus amigos policiais, vocês estão bem, né? Hoje vamos dar continuidade. Começamos ali a parte especial do Código Penal, que vai do artigo 121 ao 361, título 1 dos crimes contra a pessoa, do artigo 121 ao 154, e em especial dos crimes contra a vida, do artigo 121 ao artigo 128. Falamos ali do homicídio simples, homicídio qualificado, o homicídio híbrido ou privilegiado. Falamos ali das espécies que são hediondas, as espécies que não são hediondas. Falamos ali de feminicídio, vicaricídio. Entramos ali nas qualificadoras, nas majorantes. E agora vamos entrar no artigo 122 da instigação, do auxílio a suicídio, da automutilação. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Então vamos começar hoje esse artigo 122. Vamos perceber ali que é um crime formal, ou seja, não precisa do resultado naturalístico, basta você induzir, basta você instigar, basta você auxiliar para o crime estar consumado. Então vamos perceber que é um crime formal, basta você induzir, ou seja, fazer nascer a ideia, basta você instigar, ou seja, você reforçar a ideia, basta você auxiliar, que o crime vai estar consumado, não precisa do resultado naturalístico. Exceto o parágrafo, as qualificadoras, né? Do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Ali vão se tornar crimes materiais, ou seja, precisa ocorrer a lesão grave ou gravíssima, ou então a morte. Então, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, vamos perceber que são crimes materiais. Mas o caput é um crime formal. Basta instigar, basta auxiliar, basta reforçar a ideia que o crime já se encontra consumado. E aí vamos ver ali os aumentos de pena. Então vamos avançar no artigo 122. Vamos lá? Jogando para a tela aqui, pessoal. Temos aqui. Deixa eu dar uma ampliar a tela aqui para ficar melhor ainda. Artigo 122. Dos crimes contra a vida, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Aqui está meu canal do YouTube. Qualquer coisa, se inscreve lá que é sua força. E vamos para cima. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Coloquei aqui na frente, é um crime formal. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Percebemos ali uma pena baixa, né? Uma pena mínima. Então o legislador é mais um erro legislativo. Uma pena dessa, 6 meses a 2 anos. Então, pessoal, é um crime, resumindo, é um crime formal. Basta você induzir, você fazer nascer a ideia, fazer o seu amigo chega para você e fala assim, você chega pro seu amigo e fala assim, rapaz, por que você não já partiu dessa para outra? Você é um inútil, você é um imprestável, sai dessa vida, vai para a próxima. Então, quando você chega pro seu amigo e de modo expresso, oral ou escrito, e fala assim, você é um inútil, parte dessa para outra, beleza? Então, pessoal, é um crime formal. Basta você induzir ou então instigar. Seu amigo chega para você e fala assim, rapaz, eu estou pensando em partir dessa para outra. Você fala para seu amigo, rapaz, realmente, eu sei o que você está fazendo aqui ainda. Você é um imprestável, você é um inútil. Tira logo sua vida, pula desse prédio aí. Então, basta você instigar ou então auxiliar. Fala aqui, toma uma corda, se enforca, toma essa arma de fogo e atira contra a sua cabeça. Então, pessoal, você induziu, fez nascer a ideia. Rapaz, por que você não se mata? Por que você não vai logo dessa para outra? Você é um inútil. Ou então você instigar. Seu amigo chega para você e fala, rapaz, eu cansei dessa vida. Você fala para ele, realmente, amigo, você está perdido aqui, parte dessa para outra. Ou então auxiliar de forma material, corda, com arma de fogo ou com faca, beleza? Então é um crime formal. Temos aí a reclusão de 6 meses a 2 anos. Aí temos aqui, ó, a espécie qualificada. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, pena reclusão de 1 a 3 anos. Aqui já é crime material. Tem que resultar a lesão grave ou gravíssima. Então, essa qualificadora do parágrafo 1º, ela é um crime, se torna um crime material. Por quê? Porque tem que gerar a lesão grave ou gravíssima e o parágrafo 2º também tem que resultar morte. Se o suicídio se consuma, se a da automutilação resulta morte. Então, são crimes materiais. Aí fala ali nos termos do artigo 129, do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 129. É porque no artigo 129, que fala dos crimes contra a integridade física,
Lá fala quando a lesão vai ser leve, grave ou gravíssima. Então a lesão vai ser leve, vai ser grave ou gravíssima. Grave ou gravíssima é nos termos do parágrafo primeiro e do parágrafo segundo. Lá fala, né? Quando ocorrer perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aborto. Essas são algumas modalidades da lesão corporal grave ou gravíssima. Então, quando acontecer nesses termos, vai ter esse aumento de pena aqui, ó. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do artigo do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 deste Código, pena reclusão de 1 a 3 anos. Bora lá ver rapidão esse parágrafo 1º e esse parágrafo 2º do artigo 129, pra vocês terem uma noção aqui do que eu estou falando. Essas são o parágrafo 2º e o parágrafo 1º e o parágrafo 2º são as espécies de lesões, né? Se é grave ou gravíssima. Aqui no artigo 129, aqui, ó. Capítulo 2 das lesões corporais. Parágrafo 1º. Da lesão corporal na natureza grave, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto. Aqui são as espécies graves, né? Se resulta incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto, pena reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Então essas são as espécies graves e gravíssimas das lesões corporais. Então quando for naquele sentido, pena reclusão de 1 a 3 anos, beleza? É um crime material. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena reclusão de 2 a 6 anos, crime material. Aí temos aqui, ó, a pena é duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. A pena é duplicada se for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Ou seja, você chega pro seu irmão e fala assim, você querendo ficar com o patrimônio, com a herança, você chega pro seu irmão e fala assim, rapaz, se mata mesmo, você é um porqueira, sai dessa para outra, você consegue voar, pula desse prédio e você consegue voar. Aí seu irmão pula, beleza? Então aí você tá num motivo egoísta, torpe ou fútil, você quer ficar com a herança, você chega pro seu tio ou pro seu pai e você fala a mesma coisa, rapaz, você é um perdido, se mata logo, o que você tá caçando aqui? Visando ficar com a herança só para você, beleza? Motivo egoístico, torpe ou fútil. Então você vê que aumenta a pena é duplicada, né? Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa sua capacidade de resistência. Então, se a vítima é menor de 18 anos, menor de 18 anos, e tem diminuída por qualquer forma sua capacidade de resistência, se é uma pessoa com deficiência, não tem capacidade de se autodefender, beleza? Então a gente tem esse aumento de pena. A pena é duplicada. A gente tem aqui as características, pessoal, tudo isso aqui, as características desse crime. Objeto jurídico, vida humana extrauterina. Vida humana extrauterina. Objeto material, a pessoa que é induzida, instigada ou auxiliada. A pessoa que é induzida, instigada, auxiliada. Sujeito ativo, qualquer pessoa, é um crime comum. Sujeito passivo, qualquer pessoa, crime comum. Tem que ser uma pessoa ou pessoas determinadas. Tem que ser pessoas determinadas. Se você chegar aberto ao público, chegar no meio da internet, por exemplo, aberto para todo mundo, não vai configurar esse crime. Tem que ser pessoas determinadas, pessoas diretamente determinadas, beleza? Ou grupo determinado. Elemento subjetivo, somente dolo direto ou eventual. Consumação, crime formal, exceto o parágrafo 2º e o parágrafo 1º e o parágrafo 2º são crimes materiais. Né? Consumação é crime formal. Tentativa é cabível. Pode ser de forma escrita, um exemplo, na tentativa é cabível de forma escrita. Você escreve ali e manda pro seu amigo. Fala, você é um inútil, se mata. Tribunal do júri, a competência do tribunal do júri, exceto dos crimes da automutilação. Da automutilação é crime contra a integridade física. Então é mais um erro do legislador ao incluir uma espécie de crime que não é crime contra a vida dentro do título, dentro do capítulo dos crimes contra a vida. Se a automutilação é crime contra a integridade física, não vai para o tribunal do júri, vai para o juízo comum. Tribunal do júri só crimes dolosos contra a vida. Então, exceto a automutilação, não vai para o tribunal do júri. Mais um erro do legislador. Incluir um crime que não é. Então a gente percebe que temos um crime, mais um erro do legislador. Incluir um crime que não é contra a vida dentro do título dos crimes contra a vida. A automutilação é crime contra a integridade física, vai para o juízo comum. As outras espécies vai para o tribunal do júri. O tribunal do júri é competente, é legitimado para julgar os crimes dolosos contra a vida. Beleza?
Então vamos avançar aqui. Crime instantâneo de efeitos permanentes, tipo misto, alternativo, basta você induzir, basta você instigar, basta você auxiliar qualquer verbo do tipo ali, já configura o crime. Ação penal pública incondicionada. Então vimos que é um crime de ação penal pública incondicionada, verbo, tipo misto alternativo, basta você induzir, basta você instigar, ou basta você auxiliar qualquer verbo do tipo ali, qualquer um verbo daquilo ali já está consumado. Um ou dois verbos, não tem problema. É o tipo misto alternativo. Se você praticar só um verbo, está consumado. Mais de dois verbos, também dá no mesmo. Três verbos, também dá no mesmo. Então, o tipo misto alternativo, ação penal pública incondicionada. Autoridades, os órgãos públicos, o Ministério Público, o parquê está obrigado a atuar, estão obrigados a agirem, não pode se omitirem. O Ministério Público, uma vez sabendo da situação, tem que ir para cima. O delegado de polícia, sabendo da situação, tem que ir para cima. Os agentes, sabendo da situação, tem que ir para cima. Beleza? Ação penal pública incondicionada. A gente avança aqui. Aqui já se torna hediondo essa parte. Foi incluída como hediondo esse parágrafo 4º. A pena aumentada até o dobro será a conduta realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Foi incluído em 15 de 1 de 2024. Se tornou hediondo com a Lei 8.072/90. Então, a partir de 15 de janeiro de 2024, esse parágrafo 4º se tornou hediondo. Esse parágrafo 4 se tornou de uma forma hedionda. Se o crime é praticado por meio de rede de computadores, de rede social, internet ou em tempo real, a gente percebe que se torna um crime hediondo. O Brasil adotou o sistema legal de crimes hediondos. Só são crimes hediondos aqueles previstos expressamente na Lei 8.072/90, no qual se encontra esse parágrafo 4º do artigo 122. Então se torna um crime hediondo a partir de 15 de janeiro de 2024. Vamos avançar. A pena é aumentada até o dobro, se a conduta é realizada por meio de redes de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Foi uma resposta do legislador, uma vez que estava acontecendo, estavam ocorrendo muito induzimento, instigação e auxílio ao suicídio por meio de redes sociais. Aquela Blue Whale, né? Foi a nova modalidade que estava surgindo na internet, Blue Whale, onde as pessoas instigavam, induziam as outras pessoas a se automutilarem ou tirarem suas próprias vidas. Então o legislador deu uma resposta, tornou mais rigorosa a punição, tornou o crime hediondo. O parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou rede virtual, ou por este responsável. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por este é responsável. Esse parágrafo 5º aqui só se aplica ao coordenador, o líder ou administrador do grupo. Só se aplica ao líder, ao coordenador ou administrador do grupo. Não se aplica a todo mundo essa qualificadora. A gente percebe que só se aplica a líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por este é responsável. Parágrafo 6º. Se o crime digitado, parágrafo 1º, deste artigo resulta lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129, ou seja, reclusão de 2 a 8 anos. Então, se aquela circunstância do parágrafo 1º, que induzir, instigar alguém, vamos voltar aqui só para vocês terem noção, ó, do parágrafo 1º. Se o crime digitado do parágrafo 1º, deixa eu voltar aqui para vocês, jogar na tela. Deixa eu jogar na tela aqui. Do parágrafo 1º. Aqui, ó. Se o crime digitado do parágrafo 1º, se a automutilação, tentativa de suicídio resulta em lesão corporal, natureza grave ou gravíssima, a gente vê que é isso aqui, né? É reclusão de 1 a 3 anos. Se for nessa forma aqui, porém, se for contra menor de 14 anos, aqui, ó. Se o crime é praticado, se o crime é digitado do parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal, natureza gravíssima, e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 100, ou seja, a pena vai para reclusão de 2 a 8 anos, quer ver? A pena vai para reclusão de 2 a 8 anos. Aqui, ó, reclusão de 2 a 8 anos, reclusão de 2 a 8 anos. Então, se for contra a criança,
for contra pessoa menor de 14 anos, ou deficiência mental, ou por incapacidade, a pena passa a ser reclusão de 2 a 8 anos, na forma do parágrafo 2º do artigo 129. Então a gente observou aqui que se o crime de dado parágrafo deixativo resulta lesão corporal gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde ao rei pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7º. Se o crime de ditado, parágrafo 2º deste artigo, é cometido contra menor de 14, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde pelo crime de homicídio do artigo 121. Então, se o crime de ditado, parágrafo 2º, que leva à morte, né? A gente percebe aqui, ó, é qualificador do parágrafo 2º, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, a pena é de 2 a 6 anos, né? Porém, se for contra criança, se é cometido contra menor de 14 anos, não é criança, né? Menor de 14 anos até 12 anos, né? Incompletos. Aqui, a gente está falando de criança ou adolescente, for menor de 14 anos, menor de 14 anos. Ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, o agente vai responder por homicídio, beleza? No artigo 121. Menor de 14 anos, ou pessoa com deficiência, ou com incapacidade de se defender-se. Aí eu coloquei aqui no final aqui, ó, um exemplo, roleta russa. Esses crimes, algumas situações que configuram esses crimes, roleta russa. Eu e mais 3 colegas pegamos uma arma de fogo, botamos uma munição, eu giro o tambor, tento, não consegui. Passei pro meu colega gira o tambor, tenta, não conseguiu. Passei pro outro terceiro colega, girou, morreu. Então eu e o meu colega ficamos vivos, vamos responder por induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Ok? Então, roleta russa. Eu e mais 3 colegas, arma de fogo com uma munição, rodei, girei, não deu certo. Meu colega girou, não deu certo. Meu terceiro colega morreu. Então, eu e o outro que ficamos vivos, vamos responder por induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Se for menor de 14 anos, se for pessoa menor de 14 anos, vamos responder por homicídio, no termo do artigo 121. Se for menor de 14 anos. Beleza? Então, vamos avançar aqui. Duelo americano. Esse duelo americano aqui, ó, é outra espécie. Duelo americano. Esse duelo americano é o seguinte: uma arma de fogo, colocamos em cima da mesa, giramos, parou, virada para mim, eu não dá certo. Rodamos de novo, meu colega não dá certo. Colocamos a arma de fogo em cima da mesa e giramos novamente, meu terceiro colega deu certo. Então, sim, eu e o meu colega que ficam vivos, vamos responder também para o artigo 122. Essa é a roleta, esse é o duelo americano. Roleta russa, duelo americano na mesa, girou a arma de fogo, para quem ela parar, para quem ela for direcionada, vai tentar. Se não conseguir, se conseguir, os que ficam vivos vão responder para o artigo 122. E o desafio da Blue Whale, desafio da baleia azul Blue Whale, por meio de redes sociais. Antigamente, cresceu muito, né, por meio de redes sociais, redes de computadores, por internet. Cresceu muito o induzimento, instigação ao suicídio, a automutilação em espécie, né? As pessoas se automutilavam, fazendo isso por meio da instigação, induzimento da internet. Então, pessoal, a gente terminamos aqui dos crimes do artigo 122. Na próxima aula vamos falar de infanticídio e aborto. Nessa aula a gente continuamos ali com o artigo 122. Falamos de homicídio simples, falamos de homicídio qualificado, falamos de homicídio privilegiado, falamos de quando é hediondo, quando não é. Todas as espécies de homicídio qualificados são hediondas, todas as espécies de homicídio. Qualquer homicídio qualificado é hediondo. Homicídio simples não é hediondo, é a regra, só quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que, mesmo que por um só agente, se for praticado por um só agente, será hediondo. Homicídio simples não é hediondo, exceto se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que, mesmo que por um só agente. Falamos ali das qualificadoras, as qualificadoras subjetivas e as qualificadoras objetivas. Para combinar um homicídio privilegiado, que é cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, por relevante valor social, relevante valor moral, para combinar essa privilegiadora com a qualificadora, tem que ser subjetiva com objetiva. Ou seja, tem que ser subjetiva com objetiva. O agente, sob domínio de violenta emoção, mata a pessoa com emprego de arma de fogo, que é uma qualificadora objetiva, com emprego de veneno, fogo ou explosivo, aí se combinam. Subjetiva com objetiva se combinam, aí se torna privilegiado, qualificado, também não é hediondo.
homicídio privilegiado, qualificado, não é hediondo. Falamos ali das qualificadoras motivo torpe, fútil, banal, vil, insignificante. Falamos ali das qualificadoras quando for praticadas com agente de segurança pública, do artigo 122, 142, quando o homicídio é praticado contra os integrantes do artigo 142, Marinha, Exército, Aeronáutica, do artigo 144 dos órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais, integrantes do sistema prisional. Esses agentes do sistema prisional de forma ampla, pode ser até a equipe ali do CTC, da equipe de classificação, da Comissão Técnica de Classificação. Percebemos que a Comissão Técnica de Classificação lá na LEP é formada pelo diretor e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Então, se for praticado contra esses integrantes, será crime hediondo. Contra parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, vai ser hediondo. Percebemos ali, falamos do feminicídio, com a nova forma autônoma de crime contra a vida, feminicídio. Falamos ali do vicaricídio. Então, esses foram alguns crimes contra a vida. No próximo bloco, infanticídio e aborto. Beleza? Compartilhe, deixa o like, comentem. Fala se ficou bom, se está ficando ruim. E vamos para cima. Idem e paz. Até o próximo.